falar sobre o projeto Quebrando o Silêncio, que existe na Igreja Adventista do Sétimo Dia da América Latina, em 8 países. Desde o ano de 2002, existe esse projeto, que é um projeto de conscientização e prevenção da violência doméstica. O tema que eu não gostaria de estar falando deste tema, na verdade, gostaria de ser sincera com os irmãos. Eu, inclusive, não gostaria que esse tema existisse, que fosse uma realidade em nossos lares. Mas, como nós vemos, é um tema que realmente afeta as famílias, afetou inclusive a família de Abigail. Se nós formos ler o relato todo, até tem um final feliz, essa história, depois vocês podem ler em casa. Mas a violência estava ali. Aquela mulher, no tempo dela, as mulheres eram dadas por um dote, elas não escolhiam se casar. E a mulher como Abigail, uma mulher sensata e formosa, com certeza não teria escolhido um homem impulsivo, um homem tolo, como é a transliteração do seu nome. E, muito provavelmente, essa mulher era oprimida por esse seu esposo. Mas essa história não é de todo negativa. Nós temos, sim, uma mulher que aparentemente agiu de forma traiçoeira com o seu esposo, de forma desleal e traiçoeira. Temos Nabal, um homem apelidado de tolo, e Davi, um homem que era vingativo. Mas por trás de tudo isso nós temos uma mulher que agiu de forma racional, buscando o bem comum. Aliás, ela é a única mulher na Bíblia a qual se aplica o qualitativo de sensata. Lembram que o escritor falou que ela era sensata e formosa? Ele colocou a sua sensatez em primeiro lugar, a sua beleza ficou em segundo plano. Isso não é comum no texto bíblico, reconhecer uma mulher pela sua inteligência. E Abigail, sim, ela foi contra todas as regras do seu tempo. Ela não somente foi desleal ao seu marido, mas também atuou de maneira independente e com critério próprio. Sendo assim, ela salvou a sua família. Eu vou pedir, então, que passe o slide. E nós vamos, então, entrar no tema do Quebrando o Silêncio. Violência doméstica. O que é a violência na Bíblia? Salmos 11:5. Deus põe à prova o justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o aborrece. O que é a violência doméstica propriamente dita? Toda ação ou conjunto de ações realizadas que utilizam abusivamente do poder para conseguir domínio sobre uma pessoa, forçando-a e atentando contra a sua autonomia, dignidade, independência e liberdade. A violência doméstica, irmãos, já é um problema sério de saúde pública. Pode passar. Quem são as vítimas da violência doméstica? Homens e mulheres. Mas, por que nós estamos falando da violência doméstica contra a mulher nessa manhã? Porque 95% das vítimas referem-se a mulheres, segundo o Fundo das Nações Unidas para a Mulher. 5% apenas dos homens. E quando eu falo apenas, eu não quero que os nossos irmãos se ofendam. Eu não estou desqualificando a experiência de sofrimento doméstico dos homens, mas nós vamos nos deter na violência contra a mulher essa manhã. Em Nova Delhi, na Índia, cada 12 horas, uma mulher morre queimada pelo marido, que depois denuncia o fato como acidente. Em 1998, na Espanha, 75 mulheres morreram nas mãos de seus maridos. E foram feitas mais de 20 mil denúncias de maus-tratos. Só que essas 20 mil denúncias de maus-tratos sempre correspondem só a 10%. Quase a grande maioria das mulheres não denuncia. O problema ocorre tanto em países ricos, pobres, independentemente de cultura. Pode passar. Pessoal do som, vamos passar o próximo. No Brasil,
503 mulheres brasileiras são vítimas de agressão física a cada hora. Entre as mulheres que sofrem de violência, 52% se calaram, apenas 11 procuraram a delegacia da mulher. 61% dos casos, o agressor é um conhecido e em 19% das vezes eram companheiros atuais das vítimas. 43% das agressões ocorreram dentro das casas das vítimas. 40% das mulheres acima de 16 anos já sofreram algum tipo de assédio. E 5,2 milhões de mulheres já sofreram assédio em transporte público. Passamos? 20,4 milhões de mulheres já receberam comentários desrespeitosos nas ruas. 2,2 milhões de mulheres já foi beijada ou agarrada sem consentimento. 10% das mulheres já sofreram ameaça de violência física. 8% das mulheres sofreram ofensa sexual. 4% ameaça com faca ou arma de fogo. 3%, que equivale a 1,4 milhões de mulheres, sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento e 1% levou pelo menos um tiro. Então, os dados são assustadores. Pode passar. O Fundo das Nações Unidas nos sustenta que as mulheres não podem contribuir inteiramente com o seu trabalho, nem com ideias criativas, se elas estão arrasadas pelas feridas físicas e emocionais deste abuso. Hoje, a violência doméstica é a principal causa da perda da saúde da mulher. Quais são os tipos de violência? Violência física, emocional ou psicológica, sexual, patrimonial e moral. A violência física é a forma mais visível de nós reconhecermos. Bater, espancar, empurrar, atirar objetos, sacudir, morder, puxar os cabelos, estrangular, chutar, torcer ou apertar os braços, queimar, cortar, furar, mutilar e torturar. Usar arma branca, faca, ferramenta ou arma de fogo. Violência psicológica, xingar, humilhar, ameaçar. Ameaças de abandono, eu vou te deixar, daí ninguém mais vai te querer. Eu vou embora dessa casa, daí vocês não vão ter como se sustentar. Indiferença. Quando o seu marido, seu esposo fica emburrado, ou a sua esposa também, que nós vimos, né? Fica emburrado, indiferente. Isso também é uma forma de violência doméstica. O distanciamento. Intimidar, amedrontar, criticar continuamente, desvalorizar os atos e desconsiderar a opinião ou decisão, debochar publicamente, brincadeiras depreciativas, diminuir a autoestima, tirar a liberdade de ação, crença ou decisão. Alguns maridos proíbem suas mulheres de irem a cultos religiosos. Usar os filhos para fazer chantagem, isolar a mulher de amigos e parentes. Muitas mulheres chegam arrasadas no consultório e dizem: eu perdi totalmente o contato com meus amigos e parentes desde que eu me casei e estou nessa relação abusiva. Tentar fazer a mulher ficar confusa ou achar que está ficando louca. Atormentar a mulher, não deixá-la dormir ou fazê-la sentir-se culpada. Controlar tudo o que faz, onde vai, que horas, com quem. Próximo. Impedir que trabalhe, estude, saia de casa, vá à igreja ou viaje. E assim, é incrível, irmãos, porque inclusive pessoas jovens que já têm mais acesso à informação são vítimas. Eu recebi em meu consultório já uma moça jovem que ela não podia voltar aos estudos porque o seu esposo não queria. Procurar mensagens no celular ou e-mail. Essa violência ela é tão nociva para a saúde da mulher porque pode comprometer inclusive a personalidade. Toda vez que uma pessoa é exposta ao abuso emocional permanentemente, isso pode ruir a sua personalidade para sempre. E ao ponto de as pessoas não conseguirem se recuperar. Pode passar, por favor.
A violência sexual tem a ver com uma coisa, não consentimento. Toda vez que dentro do casal não haja consentimento, então isso é violência. E tem a ver com não consentimento com relação a práticas, posições, uso de pornografia. E tem uma coisa que às vezes a gente acha muito fofa, né? Que é, o marido só quer ter mais um filho. Mas se ela não quer mais, depende da saúde dela, do corpo dela. Se ela não está, nesse momento, preparada para a maternidade, ela também não deve ser forçada a ter, nem ser feita chantagem. Então, impedir a mulher de prevenir a gravidez, forçá-la a engravidar, ou ainda forçar o aborto quando ela não quiser, isso é uma forma de violência. Controlar, reter ou tirar dinheiro, a violência patrimonial. Uma vez, quando eu falava sobre esse tema, uma pessoa que me assistia disse assim, tu precisa falar da violência dos filhos homens com relação às suas mães, porque eles estão dilapidando o patrimônio de algumas mães, estão ferindo emocionalmente suas mães. E a gente encontra isso no consultório. Pessoas idosas, que já têm pouco para viver com a sua aposentadoria, e muitos filhos adultos usam o patrimônio sem a vontade, sem o consentimento dessa mãe, usam abusivamente o seu dinheiro, e às vezes elas ficam passando, inclusive, necessidades. E é uma violência velada, porque nós vimos que apenas 10% das mulheres denunciam a violência, e se uma mulher tem restrições em denunciar o seu esposo, seu companheiro, quanto mais o seu filho, que ela ama incondicionalmente. Destruir, reter objetos ou instrumentos de trabalho, documentos pessoais e outros bens e direitos. Causar danos de propósito a objetos que ela gosta. Apropriar-se indevidamente de bens ou uso inadequado dos bens, os gastos exagerados. Destruição da propriedade dos animais. Então, quando alguém chuta o cachorro em casa ou bate no gato, é violência doméstica, porque sabe que isso vai ferir a pessoa que gosta desse bichinho. Muitos agressores destroem premeditadamente objetos que suas vítimas consideram valiosos. Pode passar. A violência moral tem a ver com exposição. Toda vez que um cônjuge expõe a questão da intimidade, ou expõe o seu companheiro, a sua companheira, na presença dos outros, isso é uma violência moral. Pode passar. O casamento, irmãos, nós sabemos que ele é uma instituição divina. Deus criou o casamento no Éden. E ele não era para ser o que muitas vezes são os casamentos hoje em dia. O casamento junto com o sábado são duas instituições criadas no paraíso, por aquele que não pode falhar. Por isso que muitas vezes as famílias e os casamentos são severamente atacados. Mas Deus está nos falando nesta manhã que nós precisamos cuidar muito do nosso casamento, da nossa família. O casamento deveria ser uma instituição que desse às pessoas, os envolvidos, refúgio e proteção. Pode passar. Mas por que existe tanta violência no mundo? E é um fenômeno mundial, como nós vimos. Por causa dessa coisinha aqui, chamada cultura patriarcal. O que é a cultura patriarcal? É aquela que exige obediência, afirmando que uma coexistência saudável requer em todas as relações autoridade de um lado, subordinação de outro, superioridade de um, inferioridade de outro, poder e submissão. Nesse contexto, a violência é utilizada e racionalizada como meio de alcançar o domínio sobre a outra pessoa, mesmo quando essa pessoa seja aquela que a gente prometeu amar e honrar. Vamos lá? A cultura patriarcal ela está em quase todos os contextos.
O patriarcado é uma organização na qual o pai, o cabeça da família, é o cabeça da família, clã ou tribo. O poder é mantido e transferido através dos homens. Os princípios e filosofias deste controle se baseiam na autoridade do homem. A soberania e o poder é sustentado no gênero. O esposo é a autoridade final. A esposa e as crianças dependem legalmente dele. Então, o patriarcado ele está em todos os contextos e muitas pessoas fazem uma leitura patriarcal da Bíblia. Por isso que a violência doméstica atinge, inclusive, pessoas cristãs que leem a Bíblia. Crenças patriarcais sobre as relações matrimoniais tornam a mulher e as crianças vulneráveis a este problema. Pode passar. O que a Bíblia diz sobre homem e sobre mulher? No livro dos Começos, Gênesis 5:2, diz assim: homem e mulher os criou e os abençoou e os chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. O termo Adão, aqui o termo hebraico para Adão é Adam, e significa simplesmente humanidade. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele colocou os dois em par de igualdade. A Bíblia, entendida de forma correta, corretamente entendida, dá direitos iguais para homens e mulheres. Essas palavras implicam diferenciação sexual e não hierarquia. Cristo valoriza a mulher a ponto de conceber a honra de ser ensinada, de ser escutada e respeitada. E nós temos as histórias na Bíblia para comprovar isso que eu estou dizendo. Ele conversava com as mulheres, porque os homens não conversavam com as mulheres. Elas eram tidas como inferiores, muito inferiores na época de Cristo. E ele parou para conversar, inclusive, com uma mulher que era duplamente estigmatizada, a mulher samaritana, que era, além de ser mulher, ela era estigmatizada por ser pagã, não era do povo de Deus. Pode passar? Mas a Bíblia não diz que as mulheres têm que ser submissas aos maridos. E quem estudou a lição essa semana leu esse texto de Efésios 5. Diz ou não diz? Diz. Então vamos ler. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Nós todos aqui sabemos que qualquer texto precisa estar dentro do seu contexto. E o verso imediatamente anterior a esses versos é o versículo 21, que diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A sujeição que a Bíblia manda que haja entre as relações humanas é uma sujeição mútua. Você que conhece a Deus, você que tem uma relação íntima com Deus, sabe que Ele é um Deus amoroso, que odeia a violência e a opressão. Você acredita que Deus ia criar uma instituição na qual um é aquele que oprime e o outro é aquele que se sujeita? Um é superior e o outro é inferior? Não, de maneira nenhuma. Então, nós precisamos entender a Bíblia como um livro que traz a igualdade para homens e para mulheres. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo santificou sua igreja, porque lembram que o parâmetro para os maridos amarem as mulheres é como Cristo amou a igreja. Que mais que Cristo fez? Ele amou e ama até hoje, e amará para sempre a sua igreja, incondicionalmente. Hoje, Ele cuida e sustenta a igreja. Nós precisamos desmistificar algumas coisas sobre este tema. Um dos mitos é que
a violência não afeta muitas pessoas. Nós já vimos os dados. Os dados são assombrosos e eles correspondem só a 10% das denúncias. Então, isso não é verdade. A violência não é o resultado de um momento de irritação. Por quê? Porque os agressores têm uma conduta permanente de abuso. Muitas mulheres que são vítimas de agressão, elas dizem ser agredidas durante várias vezes, por muitos anos, por seus companheiros. E por que elas não saem dessa relação, nós vamos entender daqui a pouco. Esse fenômeno ocorre entre pessoas pobres, pessoas ricas, independentemente de cultura. A violência familiar é produto de algum tipo de doença mental. Apenas 10% dos casos de violência são ocasionados por algum distúrbio psicopatológico no agressor. A maioria dos agressores decide ter essa conduta. Se há violência, não pode haver amor. Errado, é um mito. Porque vamos pensar, se não houvesse um pouco de amor misturado, só que esse amor é um amor patológico, irmãos, não é um amor sadio. Vamos pensar juntos, se houvesse só agressão, só xingamento, seria fácil para a pessoa entender que ela não é amada e sair dessa relação. Mas onde há violência doméstica, há, junto da violência, uma espécie de amor possessivo, patológico. E isso faz com que a pessoa entre no ciclo da violência doméstica que nós já vamos ver. Pode passar. A violência emocional não é tão grave quanto a física. Não é verdade isso. É possível aterrorizar e atormentar uma pessoa sem agredi-la fisicamente. A violência emocional e psicológica provoca consequências muito graves para todo o equilíbrio emocional. E a conduta violenta é algo inato, então os agressores estão absolvidos. Isso não é verdade. Essa é uma ideia difundida por zoólogos e aquelas pessoas que estudam o comportamento animal e também por alguns estudiosos evolucionistas que dizem que a violência é inata ao ser humano. Isso não é verdade. A violência é uma conduta aprendida a partir de padrões familiares e sociais. Só que a boa notícia é, tudo que é aprendido pode ser desaprendido. Vamos lá. A violência doméstica ocorre em lares cristãos, como nós já vimos. Muitos homens agressores são cristãos praticantes que vão à igreja regularmente. E, por causa de interpretações patriarcais e machistas da Bíblia, alguns oprimem suas esposas. Todos agridem, homens e mulheres. É verdade, mas nós vimos os percentuais. E a violência causada por homem causa mais dano que a violência causada por mulher. Vamos lá. Todos os agressores são iguais? Não, eles diferem. A psicoterapia é um tratamento efetivo, é mais efetivo que a prisão. Infelizmente, eu vou ter que dizer que não. Se uma pessoa agride alguém, vamos pensar assim, se nós que estamos aqui, no final do culto, sairmos ali na rua e formos severamente machucados, fisicamente, ou formos xingados, humilhados por alguém, qual vai ser a nossa conduta? Se essa pessoa for um estranho, qual vai ser a conduta? Nós vamos abrir uma ação penal contra essa pessoa, porque ela nos bateu, porque ela nos humilhou. Por que nós somos tão imparciais, somos tão partidários, às vezes, quando se trata da violência intrafamiliar? Porque nós temos 2 pesos e 2 medidas. E vocês lembram aquela frase, briga de marido e mulher? Ninguém mete a colher. Talvez essa frase tenha sido criada por um agressor. Não sei. Mas o fato é de que nós, quando soubermos de algum caso de violência contra a mulher, contra a criança, nós precisamos denunciar.
porque isso é um delito, é um crime. Nós não podemos ficar em silêncio. Por isso o projeto Quebrando o Silêncio dentro da igreja que você faz parte. Eu não estou dizendo para nós sermos intrusivos na vida das pessoas, né? A nossa escritora norte-americana, Ellen White, ela falou no seu livro Lar Adventista que existe um círculo sagrado em torno da família e o qual ninguém pode penetrar. Mas isso é família saudável. Isso é família que faz a vontade de Deus. Quando a família é tóxica, violenta e abusiva, nós temos que meter a nossa colher, sim. Frequentemente as mulheres provocam, é outro mito. Tem gente que diz que por trás de um homem agressivo tem sempre uma mulher provocadora. Não é verdade. Os homens violentos agridem independentemente do que façam ou digam suas mulheres. É necessário entender que os agressores, em qualquer de suas formas, são atos criminais. E os desafios verbais da esposa não constituem um atenuante para isso. Passo. Eu não quero ser acusada injustamente. Essa pesquisa que eu estou trazendo é desse livro aqui, Amores que Matam, que foi escrito por Miguel Ángel Nunes, que é um professor da Faculdade de Teologia da nossa universidade na Argentina. Ele é formado em teologia e ele trouxe nesse livro isso que eu estou trazendo aqui para vocês nessa manhã. Que quando ele começou a pregar sobre violência doméstica, alguns na sua igreja começaram a dizer, depois que o senhor começou a falar de violência, começou a ter muito caso de violência aqui. E isso é um mito, porque violência sempre existiu, porque ela tem a ver com essa questão do patriarcado, do pecado, de não seguirmos a vontade de Deus e não sermos cristãos autênticos. Por isso nós somos violentos na nossa casa. Então, isso não é verdade. Porque estima-se que 50% dos lares sofrem ou sofreram de violência doméstica. Pode passar? Então, essa violência ela acontece dentro de um ciclo que tem 3 fases. Tensão, explosão e lua de mel, que os especialistas chamaram, mas que, na verdade, é a manipulação afetiva. Vamos entender melhor isso. A primeira fase de tensão, pode passar o próximo. Nesta fase, acumula-se tensão entre o casal. É uma fase onde a pessoa que está participando desse ciclo aí, a pessoa agressora, ela não se dá conta. Ela é como um vulcão a ponto de entrar em erupção. E a tensão que ela está sentindo, que ela não se dá conta, não tem uma razão justificável. Agrava-se por iras que ela vai reprimindo. E os agressores, eles dão indícios disso. Eles ficam com o rosto aborrecido. Ataques ou insinuações verbais, mudanças na linguagem corporal, começam a balançar a perna, se agitar. E é muito estranho, o assunto desconcerta, porque esses agressores eles têm 2 comportamentos bem marcantes. Com os de fora, ele é simpático e agradável. Com a esposa e família, ele é distante e sarcástico. Isso vale para as mulheres, as poucas que praticam violência doméstica também. E ele repete à sua mulher que a sua percepção da realidade está distorcida, que ela imagina coisas que só acontecem dentro da mente dela. E essa fase de tensão ela é muito danosa, porque uma vez tenha acontecido um único episódio, todos os envolvidos, crianças, esposa, elas já ficam prontas para a fase seguinte. Então, elas começam a ter um momento de tensão, elas também. A tensão não é só do agressor, é das vítimas. E a ansiedade começa
a crescer dentro do coração e da mente dessas vítimas. E elas então sabem que logo vai dar ruim, que nem diz os jovens. Logo vai vir a próxima fase, que é a fase de explosão. Aquela ira acumulada sai como um rio de lava, sem aviso e sem razão aparente. A vítima corre maior perigo nesta fase. Nesta fase que alguns homens espancam a sua companheira e jogam pela sacada, como nós ficamos ouvindo nas últimas notícias aqui no Brasil. Furam o olho dela para que ela não ache mais o caminho da delegacia, queimam, como fazem lá na Índia, e depois dizem que foi acidente. Então, é nessa fase que a pessoa corre maior risco. Então, se você que está me ouvindo, conhece alguém, ou você que está me ouvindo pela internet, que está passando por este problema, saiba que na fase de tensão é a hora de dar no pé. É a hora de pegar suas coisas e sair da presença deste agressor. São alguns momentos em que a ira do homem é tão incontrolável que cega. Os especialistas dizem que se produz um sistema de pensamento irracional e infantil no agressor, que pode durar de 8 a 10 minutos. E nesse período ele faz algo do qual poderá se arrepender pelo resto da sua vida. A próxima fase, que é a fase da lua de mel, que na verdade é a fase da manipulação afetiva, é quando o agressor parte para as estratégias de reconciliação. E quando se trata principalmente de agressor do sexo masculino, ele tenta, através das relações sexuais com a sua companheira, com a sua esposa, restaurar o pacto matrimonial. Só que esse não é um ato sadio, é um ato de posse. Isso também é agressão. Os violentos consideram que um relacionamento sexual depois de um incidente de agressão vai deixar tudo como estava antes. E às vezes acontece isso, porque isso acaba confundindo a vítima e ela acaba cedendo e tendo um relacionamento íntimo com o agressor, que é muito horrível. Porque muitos que estão ouvindo isso pela primeira vez não acreditam que isso é possível, mas é. Se a mulher se recusa, ele inicia uma série de ações de conquista. Trará flores, será amável, tentará consertar o que fez. Só que isso termina confundindo a vítima. E isso só reinicia o ciclo. Então, vocês entenderam por que é difícil para as pessoas vítimas de violência doméstica sair desse ciclo? É algo que confunde, é algo cíclico. Passemos, próximo, por favor. Outro mito podemos passar. A violência, ela atinge mulheres de todas as classes sociais, inclusive médicas, psicólogas, professoras, e os agressores são médicos, psicólogos, então ela não escolhe cultura. Não existe mulher que gosta de apanhar, e as pessoas que conhecem esse tema e trabalham com isso sabem que tem uma especialista que escreveu o seguinte: não existe mulher que gosta de apanhar. O que existe é uma mulher humilhada demais para denunciar, machucada demais para reagir e com medo demais para acusar, e pobre demais para ir embora. Vamos lá? Como devemos ajudar, então? Eu acho que é a parte mais importante nesta manhã. Quem está nessa situação necessita de ajuda porque não consegue sair sozinho. Ajuda profissional, para que possa chamar a violência com o nome exato. Delito, crime. Pode passar, que nós já abordamos isso. Que bom que nós estamos aqui para conhecer o assunto mais profundamente, para saber ajudar e ser empáticos e comprometidos com esta causa, com esse projeto da igreja, que é o Quebrando o Silêncio. Nós não podemos jamais julgar essas mulheres
Quem está de fora e não conhece esse ciclo diz assim, ela só pode estar louca para continuar com esse homem. Ela está vendo que vai acontecer de novo, mas ela está lá, continua assim. Devemos, então, animar e ajudar a vítima a buscar orientação profissional. Quantos pastores nós temos aqui nesta manhã, por gentileza, quero ver as mãos? 1, 2, 3, 4. Amém. Deus seja louvado por vocês. Vocês são homens de Deus. E vocês têm uma responsabilidade muito grande, porque 60% das mulheres que sofrem violência doméstica vão procurar, em primeiro lugar, vocês. Eles não vêm ao consultório psicológico, procuram um pastor. E, às vezes, quem escreveu isso, que está aqui no telão, foi esse homem, que é um professor do curso teológico na Argentina. Ele era conselheiro. Ele fez teologia sistêmica para poder aconselhar as famílias. Ele disse que ele muitas vezes aconselhou isso que está aqui. Irmã, tenha paciência, perdoe. Esse conselho só serve de paliativo, porque não vai ajudar a vítima a sair do ciclo. Temos que encaminhar, às vezes pegar pela mão e levar essas pessoas para tratamento. Assim que devemos ajudar. Por quê? Porque os maus tratos causam cicatrizes permanentes. Mulheres podem ficar lesionadas e feridas e incapacitadas quando não perdem a vida. Pode passar, por gentileza. Mais um. Existe desculpa, volta lá no outro slide. Algumas mulheres ficam também com um embotamento afetivo. O que é isso? Às vezes a gente conversa com uma mulher e ela fala para nós chorando, eu estou nessa relação abusiva. E só agora que eu consegui chorar, porque já faz muito tempo que eu não consigo nem chorar. E, na verdade, eu não consigo nem sentir mais nada. Isso é embotamento afetivo. Afeta tanto o emocional que a pessoa para de sentir. Erro número 1, pensar que a situação mental adoecida da mulher é causadora da agressão. Às vezes a gente vê o homem tão bem, o agressor está tão bem, tão simpático, que nós vimos ali que ele é assim, e a mulher está tão para baixo, tão desanimada. Ah, essa mulher é tão chata, quase não vem na igreja, está sempre com uma cara amarrada, triste. É um erro nós julgarmos as pessoas e não sabermos o seu contexto. As mulheres vítimas de violência doméstica estão mais propensas a ter depressão, fobias, agorafobia, que é o medo de pessoas e situações estranhas, perturbação obsessivo-compulsiva, aquelas mulheres que limpam a casa e têm manias de limpeza e rituais tantos, ansiedade generalizada, distúrbio de estresse pós-traumático, abuso de álcool, dependência e personalidade antissocial. Por isso que elas estão mais fechadas, porque elas estão desiludidas, desanimadas, feridas. Isso é algo muito importante. A violência doméstica, ela causa trauma, e como todo trauma, afeta todas as instâncias da nossa vida. E a instância espiritual é severamente atacada, principalmente porque as mulheres cristãs que sofrem esse tipo de violência, elas vão ter 2 caminhos a seguir. Um deles é ficarem frias espiritualmente, porque elas estão tão desiludidas, estão tão desanimadas, e algumas fazem a pergunta assim, onde estava Deus quando Ele me bateu? Quando Ele me oprimiu, quando eu fui abusada? E algumas beiram até o fanatismo, porque elas têm uma ideia distorcida de que se elas se aproximarem tanto de Deus, Deus vai mudar o agressor. Só que essa não é a lógica divina. Deus não atua assim, dessa forma, arbitrariamente na vida das pessoas. Deus só vai mudar um agressor se esse agressor quiser e permitir.
Então, as vítimas podem ir tanto para o fanatismo quanto para o enfraquecimento espiritual. Pode passar. O pastor Jefferson pregou aqui há um tempo atrás, e ele disse o seguinte, que os filhos são os maiores detectores de hipocrisia. E quando nós temos lares cristãos disfuncionais, violentos, os nossos filhos ficam tendo uma visão de que talvez o nosso cristianismo seja hipócrita. De que talvez nós não sejamos verdadeiros naquilo que nós professamos. Então, isso é muito sério, irmãos. Porque quando um casamento é disfuncional e há violência, a mensagem que nós passamos, sem falar nada para os nossos filhos, é que a relação entre um homem e uma mulher pode ser muito danosa e ameaçadora. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Pode passar o próximo? Pode passar, vamos passando, porque não temos mais tempo. Se você está sofrendo de violência doméstica, peça ajuda. Sozinha, em silêncio, você só vai fortalecer o agressor. Saiba que o abusador não vai mudar se você mudar o seu comportamento. Se você melhorar os seus sintomas e ficar boazinha. Busque ajuda espiritual. Deus quer lhe ajudar. Ele criou o casamento para você ser feliz. Ele quer que você desfrute da paz e da alegria que é essa instituição. Às vezes, irmãos, é necessário nós aconselharmos uma coisa chamada separação terapêutica. Opa, a irmã está falando que tem que se divorciar aqui, se separar. Não. E as pessoas que conhecem o meu trabalho como terapeuta de casal sabem que eu luto pelas famílias e pelos casais. Porque eu acredito que Deus pode abençoar as famílias. Mas, às vezes, a violência é tão severa que nós não podemos orientar o perdão nem a paciência. Nós precisamos dizer, saia e vá procurar ajuda. Separe-se por um tempo, terapeuticamente. Esse agressor precisa ser separado das vítimas, porque ele não vai parar o seu comportamento. E ele vai precisar de um tratamento profundo para mudar a sua conduta agressora e violenta. Então, às vezes, vai ser necessário separar. E nós temos redes de apoio para isso no nosso serviço de saúde. Pode passar. Desculpa, não temos os slides aí, mas o Disque Denúncia é o 180. Grave esse número para passar às pessoas que você conhece. 180. E eu liguei para esse número, porque hoje eu ia falar sobre isso, eu queria saber se funcionava, né, pastor? E realmente eu fui bem atendida. Eu me identifiquei como psicóloga que trabalho com pessoas que sofrem disso. E eu perguntei como é que funcionava. E eles falaram que eles perguntam só o local onde a vítima está e orientam essa vítima a procurar as redes de apoio. Quais são elas? CREA, as CRAS, Estratégia de Saúde da Família, o posto de saúde, casas de acolhimento. E também o próprio Conselho Tutelar nós podemos denunciar quando a violência doméstica é contra um menor. Então, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos ter a consciência deste assunto e que nós possamos sempre ajudar as pessoas que estão passando por esse problema. Convido a igreja a se colocar em pé e vamos orar. Oremos. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor e pela confiança que temos de que tu nunca nos abandona. Obrigada, Senhor, porque podemos ter a informação necessária sobre este tema. Nós queremos, Pai, pedir que o Senhor nos ajude a ser canais de ajuda, que nós possamos estar dispostos e disponíveis a ajudar as pessoas que sofrem esse abuso. Que se o Senhor puder, o Senhor, por gentileza, livre a pessoa que possa estar passando por isso nesta hora. Encoraje e empodere essa pessoa a buscar ajuda, a pedir ajuda. E envie alguém que possa fazer
da melhor forma possível, possa conduzir essa pessoa. Tenha misericórdia, Senhor, dessa pessoa e das famílias que aqui estão representadas. Cuide de nossas famílias, ajude a fazermos com que nossa família seja um pedacinho do céu na terra, porque este é o teu propósito. Nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. A irmã Clarice vai estar ali na porta para despedir daqueles irmãos que não vão ficar para a reunião administrativa, mas aqueles que são membros da igreja aqui do Iguatemi, eu peço que fiquem aí mais um pouquinho. Nós temos um item relativo à comissão de organizadora, nós estamos chegando na época das nomeações dos ministérios da igreja.